A Câmara Federal aprovou ontem, em segundo turno, a proposta de emenda constitucional que cria o Tribunal Regional Federal no Paraná. A proposta de emenda constitucional do Senado cria mais 4 tribunais regionais federais com o desmembramento dos 5 já existentes. Um deles é o do Paraná. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região terá sede em Curitiba e jurisdição nos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O prazo para a instalação dos novos tribunais é de 6 meses. A votação, que teve muita resistência, inclusive da base aliada do governo, agora vai ser promulgada em sessão solene do Congresso Nacional. E a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região teve 371 votos a favor, 54 contra e 6 abstenções. Para falar mais desse assunto, nós conversamos aqui no estúdio com o senador Sérgio Souza, que liderou o movimento para a criação dos novos tribunais. Bom dia, obrigada pela presença. Obrigado, Gisela. Bom dia, Soler. Bom dia. Foi difícil, mas foi aprovado finalmente, né? Olha, desde que cheguei ao Senado, isso inclusive estava no meu discurso de posse. Acho que ser senador é um pouco defender as bandeiras do Paraná. Isso não é algo que começou quando eu cheguei ao Senado, né? Estava lá desde 2010. Antes disso, desde 2001, outros parlamentares, senadores, inclusive agora os deputados tiveram um papel muito importante. Eu gostaria até de ressaltar a pessoa do deputado André Vargas, que presidiu a sessão e, coincidentemente, foi no momento que estava tudo pronto, Gisela. Mas quando eu cheguei, em 2011, nós decidimos cuidar disso, mas cuidar com carinho. E criamos uma frente parlamentar, conseguimos do STJ o impacto orçamentário financeiro, conseguimos criar um ambiente dentro da Câmara dos Deputados que levasse a votação agora no ano de 2013, porque em 2012, 2011 isso não era possível, dado ao fato de que o presidente da Câmara era um gaúcho. E esses votos, a maioria deles, que foram contras na data de ontem, vêm do Rio Grande do Sul, até disse a alguns deputados, né? Eu acho que, se eu fosse gaúcho, eu ia defender a criação do tribunal no Paraná. Porque vocês vão ficar com um tribunal só para vocês vão levar a justiça para mais perto dos gaúchos, não tenham dúvidas disso. Senador, o que acontece agora? Aprovado, promulgado o projeto, vem a efetivação propriamente do tribunal. Em quanto tempo ele deve estar funcionando? Qual a expectativa que você tem? Soler, eu gosto de uma amizade muito boa com o ministro Félix Fischer. Estive com ele na última terça-feira, tratando já deste assunto. Ele confessou que tinha também uma proposta pronta para enviar ao Congresso Nacional, caso essa proposta de emenda constitucional não avançasse dentro da Câmara dos Deputados. E disse que já está elaborando uma proposta para a estruturação desses tribunais. São 4 tribunais, um deles no Paraná, e agora precisa de um projeto de lei que, depois de construído dentro do Poder Judiciário, ele vai ao Congresso Nacional para criar a estrutura necessária. O número de desembargadores, o número de assessores, o número de funcionários que vão fazer funcionar estes tribunais. Agora, esse atendimento também a Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, ele já deve ser iniciado logo no começo, logo quando começar a funcionar esse tribunal? Sim, de imediato os processos desses 2 estados, além do estado do Paraná, eles vêm para o Tribunal do Paraná, que é a jurisdição, é a competência para administrar esses processos e julgar, é claro, esses processos. Ainda assim, para os paranaenses, vai ser mais rápido algumas questões legais? Muito mais. Eu acho que não só mais rápido, como mais econômico. E vai possibilitar que o cidadão busque a justiça. Porque, às vezes, o custo do deslocamento do próprio cidadão, ou também, na maioria das vezes, do seu advogado, acaba inviabilizando a prestação jurisdicional, né? Em quanto tempo o senhor acredita que efetivamente o tribunal vai estar funcionando e ele deve, fisicamente, vamos dizer assim, o que se planeja em relação a isso? Porque não se pode construir um prédio em tão pouco tempo para abrigar um tribunal, né? Olha, ontem nós discutimos isso, todos os movimentos de Curitiba, lá o Movimento Pro Paraná, o Fórum Futuro 10, entidades como a OAB, a PAJUF, estavam e nós discutimos isso. E os governos de estados têm nos dado sinais de que vão ceder o prédio
para uma instalação imediata. Porque a construção é num segundo momento, nós precisamos colocar os recursos dentro do orçamento da União, nós precisamos depois do terreno, precisamos dos projetos. Eu acredito que pelo menos uns 5 anos para construirmos o prédio, mas para a instalação nós podemos locar um prédio já existente aqui no Paraná, nós já estamos cuidando disso, conversando inclusive com o governador do estado do Paraná, para que ele venha, a exemplo dos outros estados que já ofereceram imóveis, também oferecer. Então eu acredito que em torno de 1 ano é mais ou menos o prazo para criar esse projeto, tramitar no Congresso Nacional, colocar no orçamento. Acredito que a partir do ano de 2014 nós já vamos ter o tribunal aqui no Paraná funcionando. Ok, senador. Obrigada pela participação. Obrigado, Gisela. Até a próxima. E só para concluir, gostaria também de agradecer muito à ministra Gleisi e ao nosso querido ex-governador Orlando Pessutti, que nos incentivou muito nessa questão. Obrigado, bom dia a todos. Obrigada, bom dia.